Olá, queridos alunos, estamos aí na nossa aula de programação no Minecraft, né? Para hoje nós vamos falar nesta aula de hoje nós vamos falar sobre variáveis e laço de condição, se, senão, if, else, no caso, else if, dentro do Minecraft, né? Como nós podemos ver aí, nós estamos com o nosso Computer Craft já aberto, para não perder tempo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser explicar um pouco sobre o variável. Então, o que seria variável na nossa condição de agora? A variável seria um vasilhame, um pote, uma caixa, um recipiente no qual nós guardaríamos um valor ali dentro. No caso de Lua, programação Lua, script Lua, você não precisa tipar essa variável, né? Agora, em outras linguagens de programação, você precisa tipar essa variável, dizer se ela é um tipo int, de integer, de número, você precisa dizer se ela é um char de character, se é um caractere, uma letra, no caso, um item. Você precisa dizer o tipo que ela é. Depois, quando nós formos trabalhar lá na frente lá com C Sharp, aí vocês vão ver que ela é altamente tipada. Isso quer dizer que tudo que você vai fazer, você tem que dizer o tipo e como que você vai ser. Já no Lua, não. No Lua você cria um recipiente ali e ele vai ser o que você colocar dentro dele. Isso aí facilita em alguns pontos, mas em outros pontos também dificulta se você não souber lidar com isso aí, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar e isso eu vou falar sempre nas minhas aulas, comentem os seus códigos, principalmente quando é uma linguagem de baixa tipagem. Comentem o seu código. Então, vamos começar aqui assim, edite variáveis. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser criar o meu resultado que vai receber 0 por enquanto. Eu vou comentar esses dois tracinhos, né? Menos. E aí eu vou colocar assim, irá receber o resultado da soma. Vou fazer uma somazinha básica aqui, aquela coisinha legal de soma, de calculadora, né? A primeira coisa que eu vou criar aqui é colocar a soma de dois números, tá? Não vou complicar muito não para não ficar muito grande. Então número 1, eu também vou colocar igual a 0. E número 2, eu também vou colocar igual a 0. E aí eu vou colocar agora os comandos aqui, né? Vamos lá. Primeiro vai ser print digite o primeiro número a ser somado. Aspas, parênteses. Então, entre aspas, ele interpreta como se fosse um texto. Ou seja, se eu colocasse aquele zero dentro de número ali, aquela variável número 1 já não carregaria um número, e sim carregaria um caractere. E aquele zero não seria mais um número, seria sim uma letra. Não poderia ser somado, daria um erro na minha soma. Então, a priori, aquele zero está representando ali que aquela variável vai carregar números apenas. Dessa forma assim que eu digo, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer número 1 recebe, tem que dizer uma função para poder receber a digitação no texto, né? E aí se você for lá na internet, lá no site do wiki da API do Computer Craft, que eu mostrei na primeira aula lá, você vai ver que é o read, de leitura. Então, o número 1 vai receber o read. Aí eu vou vir aqui em print, aspas, digite o segundo número a ser somado. Aspas. Vem aqui
número 2 recebe read, fecha parênteses. Tá? Tenta tentar sempre ficar, mesmo que seja uma falha de vez em quando, assim, tenta sempre deixar bem indentado para ficar visualmente acessível depois. Vou dar um save aqui só para não perder se coisa der um aperto aqui. Aí eu vou fazer assim: resultado, que é a variável do resultado, né? Resultado recebe número 1 mais número 2. E aí eu vou fazer uma impressão aqui, né? Int, parênteses, aspas, o resultado da soma é passo, aspas. E para eu concatenar uma variável com um texto, eu coloco ponto, né, que é a concatenação, e coloco aqui resultado, fecha parênteses. Vamos ver se deu certo? Meu Deus, espero que sim. Lá, exit, eu vou rodar aqui, variáveis. Digite o primeiro número a ser somado, 5. Digite o segundo número a ser somado, 3. O resultado da soma é 8. Legal, né? Então, aí você entendeu que uma variável é um recipiente que recebe algum elemento, né? Neste caso aqui, ela não tem tipagem. Ela vai ser do formato do elemento que ela receber. Agora, o que nós vamos fazer é colocar uma condição para se essa variável tiver um elemento de tal ou de outro. Então vamos fazer um novo script. Esse script ficou maneirinho, mas vamos fazer um novo aqui, assim, tipo, vai facilitar a vida de vocês. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Edit, senha. Vou colocar assim, eu gosto também de fazer assim. Este script vai confirmar uma senha. Olha que legal, eu tento explicar em poucas palavras o que o script vai fazer, porque no dia que você abrir 10 anos depois lá, como já aconteceu comigo, assim, você abriu o seu script lá, você fala assim, nossa, pra que eu fiz isso? Entendeu? Aí você vai ter escrito ali, você vai lembrar. Então vamos falar assim, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma senha, né? Então a variável senha recebe aquela senha padrão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou criar também uma ADM senha, que também é aquela senha padrão, admin 1, 2, 3. Tá? E agora o seguinte, ambas vão ser comparadas, vão ser mais somadas. Então eu preciso colocá-las entre aspas, porque agora elas vão ser uma string, elas vão ser uma palavra. Mesmo que ela seja um número, ela tem que ser uma palavra para poder receber uma comparação. Se for exatamente a mesma palavra, case sensitive, ou seja, com a letra maiúscula, a letra minúscula, com a posição exata onde ela tem que ficar, tem que ser assim, tem que ser entre aspas. E aí agora aquelas variáveis ali deixaram de ser variáveis que carregam números para serem variáveis que carregam caracteres, char, caracteres. Beleza, vamos lá. Eu vou chegar assim, write, já não é mais print, né? Já vou explicar o porquê. Para acessar, precisa senha, aspas, write de novo. Mas isso vai dar um erro lá na frente, lá, eu vou mostrar porquê. Mas é para que vocês aprendam também, né? Qual é a senha. Pontos, dá um espaço,
criar uma variável aqui, né? Você não precisa criar tudo lá em cima, lá você pode criar no decorrer, né? Porque a variável você pode criar no local, global ou privada, né? No caso, se eu criar ela local aqui no meio do código, ela vai ser local, ela vai pertencer somente à função ou aquele loop que ela tiver participando, né? No caso que ela não está participando nem de loop, nem de função, ela vai ser só daquela parte ali, mas se eu tivesse dentro do loop, ela seria local aquele loop. Então eu estou criando a variável pass de password. Vou colocar aqui que ela recebe o read, fecha parênteses, beleza. E vou colocar minha condição if aí, né? Olha que legal, if já ficou em amarelinho ali. E aí agora eu vou dizer assim, se o meu pass for igual a senha, ou seja, se ele acertou a senha, then, que é então em inglês, vou edentar o código com tab, dar um print aqui, vou abrir parênteses, vou colocar assim, senha correta, fecha parênteses, vou voltar aqui para ficar identado, else, if é C, else é C não, porque eu posso fazer vários encadeamentos de C, C não C, C não C, C não C, então eu vou colocar assim, C não C, vou colocar junto aqui, ó, if, C não C, else if, C não C, S igual a ADM, senha, porque aqui é sensitivo, then, toda vez que eu tiver um if eu tenho que colocar o then, eu vou fazer o que? Vou dar um print, aspas, bem-vindo, ADM, bem-vindo, bem-vindo é junto, né? É junto, separado. Bom, welcome, acho que é separado. Vou conferir aqui só para não ficar feio, né? Imaginou que feio? Professor, não sabe escrever bem-vindo? Meu Deus! Bem-vindo é separado mesmo, alguns colocam com if. Enfim, vamos colocar com if. Pronto. Bem-vindo, ADM. Pronto, agora tá certinho. Esse professor aí não erra. Parece, né? O cara que erra pra caramba. E aí, por último, else. E o else aí, você não precisa colocar o then pelo seguinte, o else é aquela condição, se não, ou seja, se não for nenhum dos else ifs anteriores, vai ser aquela ali. É como se fosse tipo a default da situação, tipo, se não for nenhuma das outras, vai ser essa aqui. Essa é aquela que é a saída principal, vamos dizer assim. Então eu vou colocar assim, aquela é a principal zona, então eu vou colocar assim aquele print, aspas, errou. Você já ouviu aquela voz do Faustão, errou, né? Eu também. End. End para fechar. Fechou a situação. Tá vendo que eu fechei o if ali, eu abri o if lá em cima e o end eu fechei o if. Tá? Eu vou dar um save aqui e vou dar um exit. Vou dar aqui, como é que é a senha? Isso. Senha. Aí, olha que legal o nosso erro que eu falei que ia acontecer, ó. Para acessar precisa de senha, qual é a senha? Tudo na mesma linha, porque o write ele escreve e não pula uma linha, ele simplesmente escreve. O print pula uma linha, o write não pula uma linha. Então a senha é 1, 2, 3, 4, 5. Errou! Né? Eu vou editar aqui, edit senha. E vou colocar o print lá nos lugares do white para ver como é que vai ficar diferente. Vem aqui assim, ó. E boto aqui. E coloco assim, ó. Só pra você saber que tem o write também, tá? Porque às vezes você vai precisar do write. Ctrl, save, Ctrl, paste.
Mais uma vez, senha. Agora sim, tá vendo? Ó? Já botou o cursor na próxima linha. Ó. Para acessar, precisa de senha. Qual é a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Senha correta. De novo, senha. Agora eu vou colocar o ADM, né? ADM 1, 2, 3. Errou! Não é ADM. É ADM como? Que é ADM minúsculo? Admin, não. E vamos lá, viu como é que é? Viu? Agora ali deu um enter antes. Admin. Admin. 1, 2, 3. Aê, garoto! Viu que ele entrou no bem-vindo ADM e botou aí pra gente. Então agora vou deixar o desafio para vocês para finalizar a aula aí que já tá ficando longa. Você vai cadastrar a senha antes e depois perguntar qual é a senha. Caramba, aí ficou um desafio legal, hein? Então, isso aí, galera. Bom, já tá a senha a porta de senha já é um desafio bem legal. Eu vou deixar aí para vocês um grande abraço e valeu, até a próxima aula.